é o nosso Deus. Nós, na última reunião do conselho da nossa igreja, um dos temas que nós traçamos ali foi sobre darmos uma palavra de orientação à igreja sobre mídias sociais, né? Então, eu vou estar falando sobre isso. O que é isso? Consequências positivas, negativas, aspectos psicológicos, aspectos bíblicos. Então, eu acho que é um tema que é novo. Até quando passei o tema para o Neemias, o pastor, não consegui pegar algumas músicas voltadas para o tema, porque, de fato, é coisa muito nova, né? A gente está tendo que lidar com isso agora, bem recentemente, né? Então, nós precisamos entender, né? Nós lemos aqui sobre provérbios, né? Os que governam, às vezes, direção errada que pode ser dada, direções certas que são importantes. Então, nós vamos estar falando sobre isso. Então, o tema é as mídias digitais, um problema ou uma oportunidade? Esse é o tema da nossa fala nesta manhã, nesses próximos 40 minutos. Mídias sociais. O que são? São sites e aplicativos que permitem a conexão e a interação entre as pessoas, entre os usuários. Então, sites e aplicativos, né? Onde é que a gente vai buscar alguma direção da Bíblia para a gente poder entender e alinhar esse texto, esse tema com a Bíblia? Abra a sua Bíblia lá em Abacuque, capítulo de número 2, verso 1 ao verso 3. Abacuque, capítulo de número, lá no profeta Abacuque. Capítulo 2, verso 1 e 2. Podemos ler juntos? Leiamos juntos a palavra do Senhor. Abacuque 2, 1 e 2. Vamos lá? Igreja aqui, você que está em casa aí, abra também a sua Bíblia e leia junto com a gente, tá bom? Leiamos. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Então, até aí, esse texto aqui, depois temos outros textos, eu vou estar informando os irmãos. Então, essa expressão que diz, escreve a visão e torna-se bem legível sobre tábuas, para que o que possa ler até quem passa correndo. Então, esse texto aqui. Livro de Abacuque, para a gente entender rapidamente. Abacuque significa abraço ardente, né? Origem do profeta. Temos poucas informações sobre ele. Qual o tema do livro? É a vida de fé. Então, lembra lá, ainda que a figueira não dê seu fruto, lembra lá no finalzinho, ele vai falar sobre a vida de fé. Qual o propósito do livro? Provar a sensatez de confiar incondicionalmente em Deus, né? E ele questionou a justiça divina. Então, tem um conflito, uma tensão no livro, porque ele está questionando se Deus está sendo justo ou não. E Deus depois mostra que ele está sendo justo, e Abacuque tem que confiar nessa justiça de Deus. Ele é o profeta que revela a confiança não pela abundância de bens, mas em tempos de carestia. Ele conseguiu confiar no Senhor sem fruto na videira ou sem ovelhas no rebanho. Então, ele revela essa confiança em Deus, tá? O capítulo 2, ele revela um compromisso de Abacuque com o Senhor. Como nós hoje, em tempos de avanço da ciência. Naquele tempo, irmãos, o contexto ali era um contexto de vida agrária, né? Fazenda, de rebanho, né? de meras plantações. Não tinha essa estrutura que nós temos, né? E aí nós temos algumas informações bíblicas do quanto é importante nós percebermos o que a Bíblia fala de avanços. Hoje a gente vive numa era puramente tecnológica. Daniel capítulo 12, verso 4. Abra aí. Daniel 12, 4.
Livro de Daniel, capítulo 12, verso 4. A gente vai sair de um contexto agrário e nós vamos caminhar para um contexto mais tecnológico, e a gente vai ver lá o que a Bíblia vai nos informar já em Daniel 12, 4. Né? 12, 4 diz assim, vamos ler junto aqui, os irmãos? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras, sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se... Onde é que a gente tem avanço aqui? Na descrição de que o saber iria o quê? Se multiplicar. Tá? Então nós temos essa descrição aqui. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 8. 13, 8. Coríntios capítulo 13, verso 8. O que diz o verso 8 de Coríntios? Né? Vamos ler também junto aqui? Vamos lá? O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo língua, cessará, havendo... Hoje está todo mundo amando tremendamente uns aos outros. É isso que está acontecendo? O que a gente está vendo hoje em dia? Uma falta de amor. E parece que um dos sinais do fim dos tempos é o aumento da ciência e, ao mesmo tempo, um esfriamento do amor. E aqui Paulo está dizendo que, havendo ciência, havendo muita informação, havendo um avanço no conhecimento, o amor haveria de esfriar. E aí, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 3, deixa eu ver se eu peguei aqui o texto certo. 3:2. Vamos ler junto? 3:2. 2 Coríntios 3:2. Vamos lá? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. 3 também. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Ok. Então, nós lemos Daniel falando da ciência que haveria de se multiplicar. Nós vemos agora na nova dispensação, Paulo dizendo que, havendo ciência, né, o amor estaria esfriando, né? E a gente tem esse texto aqui falando que nós somos carta. O que é uma carta? Né? O grande problema hoje dos Estados Unidos é carta, né? Se a carta chegou, se não chegou, se o correio mandou ou não mandou. Mas a carta é algo escrito que tem um conteúdo para ser lido e uma mensagem para ser decifrada, para ser interpretada, né? E aí Paulo está dizendo que a vida do crente, nós somos uma carta viva. Ou seja, a palavra de Deus imprimida em nós, guardada em nossos corações, escrita não com pena, mas como o sacrifício de Jesus e com o Espírito Santo, nos torna, cada um de nós, cartas vivas. Então, onde a gente estiver, as pessoas vão ler o que está acontecendo com a nossa vida. Então, a nossa vida, portanto, se torna, então, essas cartas vivas de Deus. Entrando na questão do tema. Falei aqui que mídias sociais são sites e são aplicativos que são usados para que haja uma interação. Quais deles você conhece? Talvez os mais conhecidos. Qual é? O WhatsApp, isto. Que mais? Instagram, que mais? Facebook, que mais? Twitter. Eu tenho certeza que o Sr. Edson não sabia disso há tempos atrás. Eu tenho certeza que o Sr. Wilson também nem mexia com isso há tempos atrás. Quanto tempo, mais ou menos, que o senhor começou a mexer com isso? 2 meses? Aí, 2 meses. 2 anos? 2 anos.
As primeiras plataformas que houveram, eu confesso que eu não sabia de nada. Quem me ensinou foram os meus filhos, foram as minhas filhas. Hoje se diz que os filhos eles têm 25 anos de informação além dos pais. Gente, que os filhos nossos, aí eu tenho a Isabela e a Sara, que quando eu tinha a idade dela, né, eu não tinha o conhecimento que ela tem hoje em relação à vida. Então, ela tem 25 anos de informação na minha frente em relação à idade que ela tem. Então, significa que a ciência o quê? Multiplicou. O conhecimento hoje é vasto, né? E essas mídias sociais, elas possibilitaram o avanço, a expansão desse conhecimento. Aí cito, né, Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, né, TikTok, YouTube, Waze, Mercado Livre, Mercado Pago, né? Hoje tem, por exemplo, eu fico de olho na minha aposentadoria, então eu não preciso olhar no INSS. Então eu baixei um aplicativo para quê? De casa eu vejo tudo, né? Seguro do meu carro, se eu tiver onde for, eu tenho no meu celular, chamo lá, seguro do carro. Receita Federal, são os aplicativos. Os bancos, né? Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sicoob, tudo, CEMIG, eu pago a minha conta de luz pelo aplicativo. Copasa, né? Faculdade, né? Sem parar, que aquele, quando você viaja, você não tem que pagar pedágio, você paga, né? Mas você não tem que parar, né? Você não, né? Empresa aérea, né? Quem aí já viajou, a gente já teve oportunidade que a gente comprou passagem de avião pelo celular, né? Empresa de ônibus, ponto de ônibus, né? Onde é que desce, que linha que passa aqui no Vale? Qual é o número? 330. Aí vai lá no aplicativo, você vai ver os pontos de parada onde estão ali, né? Operadora de telefone, Vivo, Claro e outras mais. Plano de saúde. Então, parece que a gente hoje a gente foi invadido com isso. Essas coisas vieram e com tanta força que isso foi entrando na nossa vida sem que a gente percebesse. E entrou. E, gente, não vai voltar ao que era antes. Não vai voltar ao que era antes. Agora a tendência é isso avançar cada vez mais. E aí fica esse desafio para nós. Como é que a gente vai lidar com essas questões, né? Como é que nós vamos lidar com isso? Quando a gente lida com mídias sociais, tem um lado sombrio das redes sociais. O que é um lado sombrio? Lado escuro, obscuro, né, promíscuo, pecaminoso, né? É um lado perverso. Então, eu citei coisas aqui que, se forem bem usadas, vai ser bom para todo mundo. Mas, se for mal usada, vai ser um problema para muita gente, né? Então, qual um lado sombrio das redes sociais, né? O lado sombrio, aí peço ajuda para os meninos aí que sabem mais que eu, estou com 56 anos, os meninos sabem mais que eu, como disse aqui, tem quantos anos a mais que eu de conhecimento? 25. Aí como é que é? Os meninos da mídia. Me parece que tem a Deep Web, né? Deep Web, né? Aí, está me corrigindo, né? Está vendo? O que é a Deep Web? Alguém ajuda aí. Danilo, fala aí. O que é aí? Ajuda aí. Pode tirar a máscara para você. Tá dando para me ouvir já? Isso. Não, eu não sei especificamente o que é, mas vamos dizer que é um local mais obscuro assim da internet, onde tipo assim você encontra atrocidades, assim, coisas pesadas mesmo, enfim, relacionado. Tipo, sei lá, pedofilia, não sei, tortura, tem fotografia assim, então é comércio de pessoas, é uma coisa bem pesada mesmo.
Então é um lugar bem obscuro mesmo, assim. Então, é Deep Web, né? Deep Web, eu não sabia nem falar o negócio, tá vendo? A Deep Web, então, é essa internet profunda, que tem crimes, que tem droga, que tem arquivos, que as pessoas fazem extorsão umas das outras, né? Que tem prostituição, que tem jogos os mais diversos possíveis, que tem venda de arquivos que são de instituições para que as pessoas possam, de alguma forma, fazer algum tipo de negócio, de extorsão. Aí tem, que se chama também de Dark Web, né? Eu acho que é a mesma coisa, né? De Deep Web e Dark Web. Aí tem os sites imorais, que são muitos os sites imorais. Aí tem o site de pornografia fácil. Aí você tem o site de relacionamentos, né? Site de relacionamento. Tem alguns sites de relacionamentos, entre aspas, um pouco mais saudáveis, e tem aquele site de relacionamento para marido trair mulher, mulher trair marido, pessoas terem encontros sexuais. Está tudo ali. Tá? Então, para terem relacionamento virtual, sexo virtual. Né? Tem as orientações falsas. Me parece que alguns textos, alguns arquivos, são postados de maneira errada, exatamente para enganar as pessoas, né? Aí, então você tem que saber qual é a sua fonte de pesquisa. Tem orientações falsas, tem ali espaço, essa face sombria, produzir notícias falsas, que é chamado de quê? Hoje fake news. O que é um fake news? É uma notícia falsa. Tá? Aí tem os hackers, né? O que é um hacker? É alguém que entende muito sobre a tecnologia, sobre a internet, computação, e que invade sites de instituições, ou invade o celular de alguém, né? Hoje em dia é muito aconselhado que você, no seu celular, você produza uma senha no seu WhatsApp, me parece de 4 ou 6 dígitos, alguma coisa assim, para que você não esteja dando margem para que alguém adentre a sua conta e entre na sua conta e, de alguma forma, inclusive, faça o seguinte, faça contato com pessoas para que, nesse contato, esse hacker se passe por você e fala assim: Alan, o Reginei está precisando de R$10.000. Manda esse dinheiro para mim que eu preciso passar para ele. Aí o Alan vai acreditar que sou eu. E o que ele vai fazer? Gente, o que tem de gente caindo nisso? Aí tem aquelas pessoas que começam um relacionamento virtual. Mulheres, às vezes, que têm uma profissão, ou viúvas, e que se apaixonam por alguém virtualmente. Apaixonei, gostei. E nesse apaixonar, ela começa a se relacionar virtualmente com aquela pessoa, e aquela pessoa: nossa, eu preciso que você mande um dinheiro para mim, minha paixão. E a mulher manda. E manda. Eu vi esses dias atrás uma mulher que perdeu quase R$200.000, porque ela estava apaixonada. Porque ela começou a ter um relacionamento virtual com alguém, e esse relacionamento virtual gerou nela uma paixão que ela perdeu a noção da realidade, e a pessoa só disse que era piloto de avião. O cara não era piloto de avião nada. Só passou a perna dela. Tudo pelo celular. Não precisou nem estar junto, nem estar presente. Então a gente tem esse lado sombrio, né, do uso das mídias sociais. Poderia falar aqui um monte de coisa, né? Um monte de coisa que a gente, lamentavelmente, né, já viu. Eu já tive, como relator de uma comissão num presbitério, porque um líder religioso, né, começou a fazer aconselhamento virtual com uma pessoa de uma outra cidade. E nesse aconselhamento pastoral, digamos assim, ele começou a ter um relacionamento virtual com essa pessoa. E, gente, esse relacionamento virtual foi tão complexo que começaram a usar a expressão, mandar nudes.
mandar nudes, mandar foto dele para ela, e ele casado, 3 filhos, homem já madurão, e ela casada, um casamento em crise, e isso chegou até mim, eu era o responsável, e eu tive que levar as informações, o conselho me pôs depois como um relator. Havia mais de 800 fotos de entrelaçamento, de um relacionamento virtual, e isso fez com que houvesse uma denúncia, e aí a gente teve que receber a denúncia, e o concílio cassou. E eu, como relator, não tinha como, meu voto foi de cassação, ou seja, aquela pessoa perdeu a função eclesiástica dela por conta disso. E começou com o quê? Celular. Então, o problema está aí. Tá? O problema está aí. Qual o lado luminoso, a face luminosa dessa questão? A internet, esses sites, esses aplicativos, possibilitou um maior acesso às informações. Você põe hoje lá no Google o que é palavra tal, você encontra o significado. Em inglês, pega um texto, né, joga no Google Tradutor e ele traduz você para o inglês, ou então do inglês para o português, e assim vai. Possibilitou editar arquivos com vasta quantidade de documentos e registros fotográficos. Muita coisa que às vezes a gente tinha no papel, jogou para lá, você evita acúmulo de documentos, porque você joga tudo no virtual. Democratizou o acesso a informações importantes, arquivos científicos, como fonte de pesquisa. Geralmente, quem é de faculdade usa muito artigo do Cielo, que é um site de pesquisa, de estudo, ou Google acadêmico, porque ali tem informações de estudo científico. Lado positivo, eu não tenho dinheiro para comprar um livro, então eu vou lá e baixo lá e vejo ali online, e aquilo me é útil para informação, para o desenvolvimento pessoal, né? Facilitou encontros. Eu me lembro que em 2007 eu e minha esposa tínhamos ido para a África e deixamos as filhas aqui, porque a gente não tinha dinheiro, tá, Sara, para a gente levar, tá bom? Você e a Isabela, senão a gente levava, não tinha dinheiro. Não, que até hoje, pai viajou, não levou a gente, porque não tinha dinheiro, vai fazer o quê, né? Ficaram, e aí, de lá da África, foi o nosso primeiro contato virtual, de falar com as filhas lá da África, a gente falando com elas em São Paulo. Gente, que maravilha, que facilidade, parecia que estava pertinho. E hoje, por exemplo, a Isabela, que está fora, ligou, agora há pouco, né, ligou, ficou meio angustiada de um sonho que ela teve lá, ligou, a mãe dela orou com ela aqui, na igreja, agora é cedo, daqui da igreja, olhando para ela lá, e ela aqui olhando. Facilitou muita coisa, né? Aproximou pessoas, diminuiu o custo de telefone. Você não quer pagar a sua conta, usa lá pela internet, diminuiu custos, né? Diminuiu a mobilidade urbana, eu não tenho que sair de casa para fazer um monte de coisa, né? Na pandemia, ela possibilitou que igrejas produzissem cultos, e louvado seja Deus, porque o Vale saiu na frente. Nós saímos na frente, fizemos as coisas que o conselho entendeu, investiu, e de alguma forma nós temos, dentro das limitações, cumprido as nossas funções como igreja, ainda que virtualmente. Não é o ideal, mas é o que tem para hoje, é o real. E nesse sentido, irmãos, o que a gente vê? É um lado positivo, né? Escolas mantiveram o seu contato com alunos, né? Então, muita coisa aconteceu. Quero fazer uso da frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele fala desse lado mais positivo. Ele diz assim: o evento da internet e a pandemia possibilitou a transmissão da pregação por meios virtuais e acelerou a pregação do Evangelho. Acelerou. Você se lembra que Jesus Cristo disse que ele só viria depois que o Evangelho fosse pregado todas as nações? Gente, o evento internet potencializou, acelerou, tornou mais rápido. Ao invés de agora a gente mandar alguém para lá, alguém
virtualmente, pode pregar, pode gravar um vídeo, pode mandar uma mensagem, e esse evangelho está chegando em outras nações, em outros cantos, tanto de lá para cá, quanto daqui para lá. Então, a frase dele é muito significativa. Agora, irmãos, vem a questão dos perigos das redes sociais. Falei do lado sombrio, falei do lado luminoso, do que é bom, mas tem aí a questão quais os perigos que a gente corre, né? E aí, eu me enquadro nisso também, porque lembra lá daquele velho ditado que os antigos diziam: quem nunca comeu mel, quando come, se lambuza. Então, às vezes, a gente pode estar querendo comer o mel e a gente está tão encantado com esse mel que a gente pode estar se lambuzando com isso. Então, a gente vai ter que buscar um equilíbrio nesse aspecto. Tá? Quais os perigos? Então, primeira pergunta que aí você pode avaliar. Aí. O que as pessoas têm visto nas redes sociais? O que está chamando mais a atenção delas nas redes sociais? Né? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, logo no início da pandemia, mais ou menos entre o mês de junho, por aí, e nessa pesquisa, uma das coisas que estava descrito, eu não tenho ela aqui detalhada, depois eu posso ver se eu consigo, é que os crentes estavam se cansando dos cultos, de assistir cultos virtualmente. Então, que boa parte dos crentes começaram a não assistir os cultos, começaram a assistir os cultos das igrejas deles, assistiam também outros cultos, depois nem da igreja e nem... Então, algo assim que... Aí fica a pergunta, o que as pessoas têm visto? Segundo, o que as pessoas têm postado? Postar, o que você tem posto? Texto, argumentos, fotos, o que mais tem postado? Terceiro, o que aprovam ou desaprovam? O que é aprovar é o que eu curto, o que eu não curto, né? Como são avaliados os que postam e os que curtem? Como é que é isso? Porque parece que a gente transferiu para a vida virtual a vida real. E aí, eu lembro que eu estava fazendo um atendimento psicológico quando eu estava em São Paulo, e estava atendendo uma moça que ela estava angustiadíssima, porque ela estava em crise no namoro dela, e às vezes quando o namorado não mandava uma mensagem, colocava um sorrisinho, como é que chama aquele? Emoji, né? Se não colocasse um sorrisinho, ela entrava em crise, porque ela achava que se ele não desse o sorrisinho, é que ele estava o quê? Bravo com ela. Então, ela trazia uma interpretação baseada naqueles sinais. E o sinal visual é o sorriso, né, ou uma cara fechada. Então, ela estava angustiadérrima. Então, ela estava jogando toda a vida dela para uma plataforma e para os sinais que estavam ali, né? Então, quais os perigos que a gente começa a ter? Quando a gente começa a transferir para a virtualidade as questões da nossa realidade. Quando a gente entra nisso, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? O que eu aprovo, o que não aprovo, como é que eu lido com isso? Tá? Quarto, com quem você gasta mais tempo virtualmente? Tá? Aí fica essa questão, né? E o tempo que nós gastamos na questão do nosso contato com a virtualidade. A pandemia empurrou todos nós para onde? Fica em casa. Em casa. Sofá, cama, geladeira, computador. Cama, geladeira, sofá. Não é isso? Gente, eu estou falando alguma coisa muito louca aqui, não? É isso mesmo? A pandemia fez isso com a gente. Então, como é que nós temos que reaprender a lidar com essa realidade? Porque se a gente se deixar,
isso vai consumir tanto a gente, o lado sombrio vai consumir tanto a gente, que a gente não vai saber fazer bom uso. Então, aquilo que era um remédio bom para trazer benefício, vai ser um remédio o quê? Que pode matar. Pode matar, né? Quais os perigos das redes sociais? E aí, agora, aí ajuda aí da Viviane, da Sara, aí, dos psicólogos como eu, aí, que podem nos ajudar aí. As crianças, adolescentes e jovens estão expostas a muitos perigos. Há uma faixa etária, digamos assim, acima de 50 anos, que está descobrindo as questões das mídias sociais agora. Como disse aqui o Sr. Wilson, né? Alguns irmãos da igreja que tiveram forçosamente que entrar, porque a igreja entrou por esse caminho, Facebook, Instagram, e a gente não tinha outra opção. Talvez entrar agora esse ano, esses meses, mas as crianças, adolescentes e jovens, que já estão, que adentraram a essa geração, já vamos pôr a quase... desde praticamente o ano 2000 que a coisa avançou um pouquinho mais, da década de 90. Década de 90 que houve uma explosão maior da internet. Quais os perigos que essas crianças, adolescentes e jovens estão expostos? Primeiro deles, podem ser assediados sexualmente. Então, pais, cuidado com a exposição dos filhos à questão da internet, as crianças, né? Tem gente que se passa por criança e se faz de criança para atrair criança, para trazer algum tipo de compensação para a criança, mas, na verdade, ela quer assediar aquela criança para prática de pedofilia. Então, nós temos que estar atentos a isso. Segundo, podem tornar-se dependentes digitais, pelo tempo demasiado exposto à internet, né? Podem passar pelo cyberbullying. O que é o bullying? O bullying, né, era aquela prática que às vezes a gente tinha na época lá da década de 60, 70, quando a gente tinha assim, alguém chamava o outro, você é isso. Aí tinha gente que ficava assistindo, não fazia nada, e a turma ficava fazendo chacota, zoava daquela pessoa, né? Hoje isso até 18 anos é chamado de bullying. Acima de 18 anos é chamado de assédio moral, tá? Então, exemplo, tá? Fulano e tal, cara, você tem o pé grande. Aí chama agora o cara é chamado de quê? Pé grande. Todo mundo passa a zoar o menino de quê? Pé grande. Então, toda vez que a gente lida com uma situação dessa, tem o agressor, quem faz a coisa, os assistentes, quem está assistindo e não faz nada, e tem a vítima. Então, nós temos esses três grupos, né? Quem agride, quem assiste e quem não faz nada. No caso do cyberbullying, é o quê? De repente, a pessoa postou uma foto e talvez não esteja numa boa posição, e alguém pega aquela foto e põe lá alguma coisa que faz uma chacota e posta aquilo ali. Aí vira o quê? Um cyberbullying. Ela está fazendo um bullying, e que agora na rede social está todo mundo assistindo aquilo. Está todo mundo vendo aquilo. Gente, é uma exposição que a gente tem que tomar cuidado, é um perigo, né? E hoje isso está muito em voga, porque parece que o brasileiro gosta de, com isso, fazer o que a gente chama de meme. O meme é uma zoação, é um deboche de alguma situação. É essa questão, né? Outro perigo, podem ter uma visão banalizada de sexo, porque criança, adolescente, exposta demasiadamente a essa questão, ou mesmo que ainda que tenha sido pouco tempo, vai ter uma visão distorcida do que é vida
sexual e vai adentrar ao casamento com muita distorção, porque aquele sexo virtual que é apresentado ali, gente, aquilo ali é sujo, é fora dos padrões de Deus, né? Podem esconder no anonimato com perfis falsos, monta uma identidade falsa, um perfil falso e prejudicar alguém. Nas décadas passadas, né, os meninos faziam o quê? Às vezes, se queriam entrar no cinema, e se o cinema tinha faixa etária de 18 anos, eles mudavam a data de ano, falsificava a carteirinha de estudante, né, para poder falar que tinha 18 anos, para poder entrar no cinema. Hoje, as pessoas fazem perfis falsos. E perfis falsos para quê? Para prejudicar alguém, para trazer algum prejuízo para alguém, né? Então, gente, são situações que podem causar danos, efeitos psicológicos e efeitos espirituais. Uma psicóloga da PUC, do Rio Grande do Sul, Sueli Ferreira Esquiavo, num artigo Dependência Tecnológica, escrito em 2013, ela disse o seguinte: estar conectado é estar vivo, para quem fica conectado muito tempo. E que as pessoas precisam sentir-se visíveis, ou seja, elas precisam estar online o tempo todo para não perder os últimos acontecimentos do mundo. O artigo argumenta que estar conectado com as máquinas não substitui o déficit real de atenção das pessoas. Então, hoje, qual o perigo que a gente está tendo? Uma criança, adolescente, um jovem, um adulto, ficar tão dependente de estar online o tempo todo, de saber o que está acontecendo, acompanhar tudo o tempo todo, que isso faz com que elas queiram virtualmente algo que, na verdade, é uma necessidade, uma carência presencial, uma carência afetiva, né, de atenção. E, nesse caso, doenças podem estar associadas ao uso da tecnologia. Como isso é algo muito novo, alguns nomes começam a ser dados. E aí, nesse caso, hoje, quem tem uma dependência, faz um mau uso da questão, passa a ter uma dependência tecnológica. Causa isolamento social, problemas de postura corporal, lesão por esforço repetitivo, dedo, pulso, né, punho, má administração do tempo, perda ou o não desenvolvimento de habilidades sociais. Aí a pessoa passa a ter o quê? Ela sabe muito bem conversar virtualmente com alguém, mas quando ela está presencialmente com alguém, ela não sabe o quê? Nem falar. Não sabe nem conversar. Conversar sobre o quê? Porque a gente só aprendeu a conversar o quê? Virtualmente. Então, isso faz com que a pessoa perca o que a gente chama de habilidade social. Conversar, cumprimentar, interagir, opiniões contrárias, e isso trazer um prejuízo. Perda ou não desse desenvolvimento dessas habilidades. O Departamento de Psiquiatria da USP, São Paulo, define o isolamento social e a superficialidade como um dos principais fatores ligados à dependência. Então, quando a pessoa fica tremendamente dependente disso, ela passa a ter um isolamento social, né, e, consequentemente, vai vir outros conflitos disso, e passa também a ter uma superficialidade, porque ela não sabe ter contato, na realidade, com as pessoas. Temos o desafio de fazer um bom uso da internet e da tecnologia. O que Abacuque me ensina? E, nesse sentido, quais as lições que eu tiro disso depois de fazer análise disso? Primeiro, temos que ser como um guarda, um vigia, um sentinela, aguardando a mensagem do seu superior. Ou seja, ele fala, por-me-ei na torre de vigia. Ele guardava a mensagem de Deus, a mensagem esperada com ansiedade para ser ouvida, obedecida e cumprida. Abacuque estava num estado de alerta, de atenção, para ouvir a voz de Deus. Parece que quando a gente fica dependente disso aqui, a gente fica alerta para receber a próxima mensagem. Quem é a próxima pessoa que vai falar comigo? A gente fica doido.
Será que alguém me mandou mensagem? Será que alguém não me mandou? Será que tem um fato novo? Será que não tem? Então, como crentes, nós temos que estar sempre atentos ao que Deus tem a nos falar. Semana passada eu disse, Lutero falou, não existe povo sem palavra. Se a nossa ansiedade for sempre uma próxima mensagem de alguém e não a palavra de Deus, alguma coisa está errada. E a gente precisa estar atento a isso. E neste desafio de fazer um bom uso da internet e da tecnologia, nós temos que nos lembrar que a visão nos foi dada. E que visão é essa? A visão baseada em quê? Nas Escrituras. A revelação especial já nos foi dada. E aí, nós temos já esse texto em mãos, que nos ensina 39 livros do Velho Testamento, 29 do Novo Testamento. O registro já nos foi dado, o cano encerrou no primeiro século, né? O registro precisa agora ser proclamado, anunciado, declarado, pregado. Anuncia, coloca a visão, de forma que quem vê consiga ler, mesmo aquele que passe correndo, né? Então, quando a Bíblia nos ensina, como Jesus fala, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ele está nos falando para pregar. Pregar o quê? A visão. A visão é o quê? Palavra. O registro tem que ser legível, ou seja, deve haver clareza, nitidez. O que se requer dos despenseiros, tal qual Paulo fala, é que sejam encontrados fiéis. Fiéis a quem? E a quê? Fiéis a Deus, fiéis à palavra. O registro deve ser tão claro que até quem possa passar correndo consiga ler. Aí vem o texto de Abacuque. Porque para mim, irmãos, Abacuque ele está dizendo assim, olha, que quem passar, né, ainda que seja rápido, consiga ler. Então nós temos aí, na frase do reverendo Hernandes, né, quando ele fala, o evento da internet, a pandemia possibilitou a transmissão da pregação por meios virtuais, acelerou a pregação do evangelho, a gente tem aí, a pessoa pode sim dar uma passada de olho. Se tiver uma mensagem boa, aquilo pode o quê? Entra aqui e causar diferença. Um texto que console, um texto que encoraje, um texto que abençoe, né, algo que dê esperança, um estilo de vida diferenciado, né? Agora, quando eu cheguei aqui no Vale, eu já fazia isso lá em São Paulo, muitas coisas da igreja eu punha na internet. E aí o presbítero Vilmar me perguntou, nossa, você gosta disso, né? Tal. Não. Aí eu disse para ele, o que não é visto não é lembrado. O que não é visto não é lembrado. A luz tem que ser posta onde? Debaixo da cama? Tem que ser posta onde? No velador, para que todo mundo possa ver. Então, é uma forma de a igreja pregar? Sim. Mas se a gente estiver também dando mau testemunho, se a nossa vida não estiver mostrando como carta viva a mensagem de Cristo, nós podemos também estar dando mau testemunho virtualmente. Então, as redes sociais são o brinquedo, mas também é o modo de trabalho da sociedade moderna. Nós brincamos, aspecto lúdico, né, de alguma coisa mais relaxante, mas também é um modo de trabalho. E entendo que nós, como igreja, precisamos estar atentos a essa oportunidade que Deus nos tem dado. Certamente, há tempos atrás, muitas igrejas ficavam assim, nossa, como nós gostaríamos de ter um trabalho na rádio tal. Vamos comprar um horário na rádio. E a gente sabe que um horário na rádio hoje é o quê? É caro. Mas a gente tem o quê? De graça. Por que não fazer bom uso disso? Por que não investir nisso? Não tem custo? Bom uso, né? Então, o que nós precisamos aprender? Eu entendo que nós já nos lambuzamos muito, né, com esse mel, né? Tanto no aspecto lúdico, às vezes questões pessoais. E aí, algumas dicas que a gente pode aprender, e que eu fui lendo aqui, ouvindo algumas pessoas falando sobre o tema,
algumas questões que a gente tem que ter. Cuidado com as suas postagens. Cuidado com o que você vai postar. Leia em voz alta, muitas vezes, o que você vai postar. Essa é uma dica do reverendo Jeremias. Ele disse, vai postar? Leia em voz alta. Leia para você. Leia, releia, para ver se o que você vai postar vai ajudar alguém ou não vai ajudar alguém. Né? Leia, porque às vezes alguém pode se ofender. Né? Alguém pode se ofender. Eu já fiz postagem que, sabendo... porque você vai expor a sua posição, alguma situação que você vai pôr a sua ideia e que alguém não gostou. Eu, quando vejo alguma coisa que eu não gosto, eu leio e passo batido. Mas tem gente que não se contém. Tem gente que lê o quê? Contesta. Bate de frente. E vira uma discussão nos meios sociais. Né? Gente, isso não é sábio. Né? Às vezes eu tive que ter uma postura mais firme, porque eu sabia quem é que estava falando do outro lado. E às vezes você tem que ter uma postura firme, principalmente se a sua postura tem base bíblica. Né? Por exemplo, eu não posso concordar hoje com o Ed René Kivitz, que foi para as mídias sociais e disse que a Bíblia tem que ser o quê? Quem se lembra? Atualizada. A gente pode concordar com isso? Não, eu não posso concordar. Então, houve momentos, como a fala dele foi pública, eu pus a minha posição na fala de alguém que entendia também que quando alguém defende que, de alguma forma, assim, foi o pastor Franklin Ferreira, alguém postou que ele havia postado que a Bíblia precisava ser atualizada, e eu pus assim, olha, puxa vida, será que ele esqueceu que a Bíblia fala o tempo todo de arrependimento? Porque a proposição dele é que deve-se aceitar as pessoas do jeito que elas são, sem que elas precisam passar pelo arrependimento. Sem arrependimento, ninguém chegará ao reino dos céus. A Bíblia que fala isso. Então, nós temos que tomar cuidado com essas questões, né? Usar de maneira mais moderada, aproveitar as oportunidades com boas novas, mensagem de esperança, mensagem de paz, mensagem que ajude, sejam construtivas, sejam importantes. Aí uma dica: não fique vigiando a vida de quem quer que seja na internet. Parece que, como ali tem uma grande exposição do que cada um vive, cada um faz, e a gente corre o risco de ficar o quê? Nossa, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. Nossa, gente, cada um vai ter que prestar conta do quê? Diante de Deus, daquilo que faz, daquilo que não faz. Então, não é saudável, né, se nós ficarmos num estado de vigilância do que está acontecendo com a vida de um ou outro. Cada um vai ter que prestar conta. É fato que ali, se ele não está dando um bom testemunho, ele não está sendo essa carta viva. Ele não está sendo essa carta, esse livro que revela o caráter de Cristo. Aí tem que repensar, tem que se arrepender, tem que mudar de comportamento e mudar de vida, né? Mas não fique nesse quadro, senão você vai estar num estado de alerta o tempo todo, e esse estado de alerta vai te adoecer. Você ficar o tempo todo vigiando o que cada um faz, ou então saia das redes sociais, né? Que eu acho que seria também um caminho. Faça um detox. O que é um detox, moçada? Quando seu fígado está ruim, dizem que é bom você pegar couve, limão, fazer um negócio lá e tomar aquele negócio com couve que limpa tudo. Detox é como se fosse uma abstinência, você ficar um pouco mais longe, é como se fosse uma limpeza. De vez em quando é bom, saia das redes sociais um pouco, dê atenção, uma coisa mais presencial, uma coisa mais... Saia, faça um detox, é muito importante. Não dá para a gente ficar sem isso hoje, diante daquilo que é positivo,
mas daquilo que às vezes pode estar em excesso, faça esse detox. Valorize os relacionamentos presenciais, importantíssimo, né? E não deixe que a pandemia ou qualquer outra coisa afaste de você, de quem você ama ou da sua família, né? E aí, 2 Coríntios capítulo 2, verso 3, nos diz o seguinte, que o Senhor nos lembre que nossa vida é lida o tempo todo. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecidas e lida por todos os homens, sendo manifestados como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Somos lidos testemunhando a Cristo. Somos lidos e podemos ser acusados pelo diabo se damos um mau testemunho, inclusive virtualmente. Eu tenho tido uma prática, né? Depois que a gente passou a fazer uso disso, vocês sabem, né? Eu tenho uma limitação de fala, mas eu não me canso de pregar, eu gosto de pregar, eu gosto de falar do Evangelho. A pessoa vai ter que aprender a lidar com as minhas deficiências. Segunda-feira eu tenho feito algumas transmissões pela manhã, quarta-feira e sexta-feira. Eu falei, Deus, se tiver uma pessoa que escute uma devocional minha, eu vou estar satisfeito. Eu quero ocupar o meu tempo, 15 minutos, 20 minutos que eu falo ali. E, gente, quando chega no final do dia, às vezes tem 100 pessoas, 160, que visualizaram, não sei se ouviram tudo, mas que ouviram alguma coisa do Evangelho. 15 minutos que eu vou lá e tiro, e sento lá e leio a Bíblia, dou um texto, leio um texto, disposição minha. Porque eu não quero, hipótese alguma, ocupar mal o meu tempo e perder a oportunidade de testemunhar do meu Cristo por meio desse caminho. Então, uma mensagem, hoje tem vários aplicativos com textos bíblicos, mande mensagem, fale de esperança, porque o povo precisa ouvir disso. Então, a face luminosa é a gente fazer bom uso disso, para que pessoas possam chegar ao conhecimento do Evangelho. Tá bom? A gente encerra aqui. Não sei se tem alguma pergunta, alguma colocação. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Jovens aí, posso ter não dito algum termo técnico dos dias de hoje. Ok? Beleza, então? Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que a gente faça bom uso desse instrumento, né? E que é um caminho sem volta. Não é um caminho que a gente vai voltar a escrever nos pergaminhos, usar muito papel. Hoje o caminho da virtualidade é esse aí, e a gente vai ter que fazer bom uso disso de maneira saudável, a bem do reino de Deus também. Vamos estar de pé, e assim a gente vai estar orando, encerrando o nosso trabalho desse tamanho.